Bem, olá a todos. A gente vai fazer análise dessa questão, né? Uma questão que já caiu em concursos públicos, uma questão que é bem interessante, que trata sobre os negócios jurídicos, né? Essa parte de direito civil específica dos negócios jurídicos. Então, eu vou fazer uma análise item por item, para a gente verificar qual é, na verdade, a opção correta, tá? Nessa primeira análise, o primeiro item que a gente observa pergunta o seguinte: consideram-se negócios jurídicos quaisquer atos jurídicos válidos? Então nós vamos começar, e quero que vocês acompanhem aí na lousa. Essa primeira opção, a gente vai ter que fazer uma análise de todo aquele quadro comparativo que a gente fez sobre os fatos jurídicos, né? Então a gente tem que os fatos jurídicos, e aí vocês me acompanhem aí na tela, eles são, em primeiro momento, o fato jurídico em sentido que, se eu tenho o sentido amplo e o sentido restrito, qual é o primeiro dos sentidos que eu faço uma análise para poder verificar? É o sentido amplo, né? O primeiro começa do mais genérico, do mais generalizado para o mais específico. Então, eu tenho fatos jurídicos em sentido amplo, né? Também a doutrina chama isso de lato sensu. É um termo em latim, né, para sentido amplo. Desses fatos jurídicos em sentido amplo, eu vou dividir em dois. Aí eu vou ter o fato jurídico em sentido restrito, né, que também é denominado stricto sensu, tá? E os atos jurídicos, né? Vou colocar aqui do ladinho aqui. E os atos jurídicos, tá? Esses atos jurídicos, lembrem sempre o seguinte, eu gosto de frisar isso com os meus alunos, que a gente, nessa parte de classificação e derivação dos negócios jurídicos, né, que começa lá dos fatos jurídicos até chegar nos negócios jurídicos, é sempre bom lembrar que primeiro vem o sentido amplo, para depois originar o sentido estrito, o sentido mais restrito, o sentido mais específico, tá? Então, ora, se eu tenho aqui em cima os fatos jurídicos em sentido amplo, lato sensu, eu dividi em um fato jurídico que é o sentido estrito, né, stricto sensu, sentido específico, e os atos jurídicos. Esses atos jurídicos serão como? Lato sensu, porque eles aparecem pela primeira vez aqui, nesse quadro, né? Toda vez que ele aparecer, isso é uma dica também, ó. Toda vez que ele aparecer primeira vez, ele vai ser amplo. Na segunda vez, vai ser estricto. Então aqui, apareceu pela primeira vez, sentido amplo, lato sensu. Esse fato jurídico stricto sensu é aquele que a gente depois a gente já estudou em outros momentos, né? Mas é aquele que a gente vai fazer uma análise. Deixa eu colocar aqui, ó, da canetinha. Uma análise que nós vamos ter os ordinários e os extraordinários, em que os ordinários eles são aqueles decorrentes naturalmente acontecerão em razão do decurso do tempo, né? Como a morte, a prescrição, a decadência. Já os extraordinários são aqueles decorrentes ou de um caso fortuito, de força maior, ou mesmo de um fato príncipe, né? Como a doutrina bem nos explica. E agora, os atos jurídicos, eles também têm uma outra divisão. E aí, então, nós vamos ter, primeiro, uma grande divisão, e aí vai variar, claro, de alguns doutrinadores para outros civilistas, né? De civilista para civilista. Alguns entendem que dentro desses atos jurídicos, em sentido amplo, eu vou ter os atos considerados lícitos e aqueles considerados ilícitos. Para esse primeiro momento, não vai nos importar o estudo dos atos ilícitos. Vamos nos preocupar apenas com o estudo dos atos lícitos. E eu pergunto para vocês, olha só, eu acabei de dizer para vocês que a primeira vez aparece lato sensu. Na segunda vez, se ele aparece o ato jurídico, eu vou ter aqui então o quê? Eu vou ter ato jurídico em que sentido? Se ele aparece pela segunda vez, stricto sensu. E do outro lado, eu vou ter os famosos negócios jurídicos. Tá?
vamos ter, deixa eu ajustar aqui essa letra para ficar melhor para a gente entender, os atos, aqui os negócios jurídicos, tá? Então eu vou ter ato jurídico stricto sensu e negócios jurídicos. Feito esse esqueminha aqui, eu volto lá para a pergunta que diz: consideram-se negócios jurídicos quaisquer atos jurídicos válidos? Então vamos lá. Os atos jurídicos válidos, assim considerados os atos lícitos. Todo negócio jurídico necessariamente vai ser um ato lícito? Não, porque tem aqueles considerados atos jurídicos stricto sensu, né? Aqueles que são decorrentes, embora haja vontade humana, ele vai decorrer necessariamente daquilo que está expresso em lei. Aqui não, aqui é vontade com vontade, né? A gente já estudou isso em outras aulas. Então, não se trata de generalizar, né? Nem todo negócio jurídico será... Aliás, todos os atos ilícitos não podem ser considerados negócios jurídicos. Então, não é quaisquer atos jurídicos válidos. Então, essa questão estaria errada. Vamos para a segunda assertiva. O contrato de locação e a notificação que o locador fizer ao locatário para denunciar a locação prorrogada por prazo indeterminado. Bem, aqui a gente tem duas espécies de atos jurídicos, verdade. A gente tem dois atos lícitos jurídicos. Só que aqui, só um deles é o negócio jurídico, que é quem? Eu vou pegar aqui a canetinha para a gente grifar. Só o contrato de locação. É um negócio jurídico, porque ele pressupõe vontade de duas partes, uma bilateralidade negocial. No caso da notificação, e aí eu coloco aqui, no caso da notificação que o locador fizer ao locatário, essa notificação, ela decorre de quem, meus caros? Ela decorre da própria lei. Deixa eu mudar essa caneta aqui, né? É muito ruim. Ela decorre da própria lei. É uma notificação decorrente da própria lei que estabelece essa possibilidade desse tipo de notificação. Portanto, aqui, como é uma decorrência da lei, aqui eu estou diante de um ato jurídico, o quê? Stricto sensu, tá? Um ato jurídico stricto sensu. E aí é diferente. Então, essa daqui também estaria errada. A doação e o testamento são dois negócios jurídicos. Então, essa daqui está bem corretinha. A doação é um negócio jurídico que pressupõe a transferência de patrimônio para outra pessoa de forma gratuita. E o testamento, que também pressupõe uma transmissão causa mortes, né? Depois que a pessoa venha a falecer. Então aqui a gente está diante de dois negócios jurídicos. Mas vamos analisar as outras duas. Apenas os contratos bilaterais, excluindo todos os unilaterais? Não, porque a gente acabou de ver uma situação de um contrato, um contrato considerado unilateral pela doutrina, que é o testamento. O testamento, ele é um exemplo de um contrato unilateral. Portanto, eu não posso excluir os unilaterais de negócios jurídicos, porque eles também são considerados negócios jurídicos. E, por fim, os atos de posse e aquisição ou perda do domicílio. Esses aqui, em que pese sejam atos jurídicos stricto sensu, deixa eu colocar melhor aqui, em que pese sejam atos jurídicos stricto sensu, eles não são, por si só, considerados como negócios jurídicos, tá? Também, pela mesma, a gente segue a mesma linha de raciocínio lá dessa questão da classificação, né? Bem, espero ter tirado as dúvidas de vocês, mas se tiverem alguma dúvida ainda, podem me enviar as dúvidas para a gente trabalhar nas nossas próximas aulas, ok?